mamma da fatta, quando mamma da fatta. Vuoi sapere come facetta, vuoi sapere come facetta. Ma basta sti carnabella, ma basta sti carnabella. Bentornado, tifoseria bianconera, vai começar, o Scudetto tá servido, o Scudetto tá na mesa e vai começar domingo a temporada 23-24 do campeonato italiano, o campeonato mais charmoso e mais saboroso do mundo. Lógico que para os mais antigos, vendo aí essa capa que eu coloquei, né, quando o campeonato italiano, a capa do vídeo, né, quando o campeonato italiano ele era top, né, o que é mais ou menos a Premier hoje, muito melhor, né, campeonato que era mais organizado, campeonato que era mais rico, os melhores jogadores, né, nessa charge aí na capa vocês têm o Gullit no Milan, o Maradona no Napoli, o saudoso Vialli na Sampdoria e, claro, o Klinsmann na Inter e na nossa Juventus, aí o Totò Schillaci, que, aliás, nós do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil, siga a gente ali no Instagram, a gente é um fã-clube oficial, a gente teve o prazer de entrevistar o Totò Schillaci na época da pandemia, né, o Salvatore Schillaci, que foi artilheiro da Copa de 90. E era um campeonato mais organizado, mais charmoso e tudo mais. Mas antes, né, já falei aqui do fã-clube, mandar aqui uma lembrança do Andrea Taccone, um grande abraço para o Andrea Taccone, filho do Taccone, que semana passada estivemos aí em contato, ele que agora também me segue nas redes sociais, Taccone que também nós do fã-clube entrevistamos, e lembrando que essa semana foi aniversário desse cara aqui, ó, Giorgio King Kong Chiellini, o nosso Giorgione, que em breve voltará para a Juventus na função de diretor esportivo. Mas calma. Falando em diretor esportivo, vamos falar um pouco do Giuntoli, vamos falar um pouco dessa primeira rodada, né? E de alguns personagens da Juventus, jogadores e falsas notícias que tem por aí. Antes de mais nada, ative o sino, inscreva-se no Finestra Bianconera e recomende para os amigos que o canal da Juventus existe aqui no Brasil e é o Finestra Bianconera. Bom, eu falei aqui da tradição do campeonato italiano, que começa domingo, né? Para a geração um pouco mais nova, vai lembrar aí daqueles domingos onde as transmissões do Silvio Luiz, do Silvio Lancelotti, mas eu sou um pouco antes disso. Eu pego o campeonato italiano lá em 83, na época que tinha um programa chamado Zácaro e depois tinha lá o complemento da rodada e eles transmitiam sempre um jogo ao vivo ao final do programa. Bom, e aí, uma curiosidade, né? Eu que sou um cara que gosta mais do lado tradicional da coisa, o campeonato italiano, nos anos 90, por exemplo, premiava o jogador que fizesse o primeiro gol, né, do campeonato, né? Vai começar a primeira rodada, o cara que fizesse o gol mais rápido do campeonato, o primeiro gol, era congratulado com uma caixa de vinhos. Você sabia disso? Se não sabia, fica sabendo aqui no Finestra. Imagina só que incentivo, né, para o cara, né, tentar marcar um gol na primeira rodada e levar para casa uma caixa de vinhos, quando a época que a Federação Italiana era decente, né? Não por acaso tá nessa decadência. Aliás, deu uma canseira pro Gravina trazer o Spalletti, mas isso é um assunto para um outro vídeo, quando formos falar aí de Nazionale e de Calcio. Bom, alguns personagens, né, nessa situação. O Fagioli é um personagem que nós temos aí uma esperança, jogador que tem vontade de jogar no Juventus, é congratulado com a camisa 21, que foi de um certo Zinedine Zidane, que foi de um certo Pirlo, enfim, merecido ele ganhar a camisa 21, o Fagioli. Queria também falar sobre o Szczęsny, já que não estamos falando de jogadores que têm vontade de jogar. O Szczęsny deu uma declaração, no mínimo, interessante. Tipo da declaração que o torcedor gosta, independente de gostar dele tecnicamente ou não. Eu não sou muito fã do polaco, acho ele um goleiro bom, mas para quem já viu Peruzzi, Zoff, eu vi o Zoff, e Buffon, fica muito abaixo. Mas ele deu uma declaração interessante, dizendo que o dinheiro da Arábia não interessa para ele, que ele já é rico o suficiente. Olha, não sei se ele quis fazer média, mas para dar uma declaração dessas, o cara tem que querer gostar muito de ficar onde está. Isso é inegável.
falar abertamente, porque quando é o contrário, quando o jogador vai para a Arábia e fala que vai lá porque quer, é um desafio, porque é uma nova filosofia de vida, é isso aqui. Vamos falar a verdade, vamos olhar no olho, né, como a gente fala na Itália, guardiamoci in faccia, na verdade é pela grana. Agora, o contrário eu nunca vi, o cara fala, não, eu não vou lá pela grana. Talvez porque ele quer mesmo as massas tradicionais, né, de molho de tomate, e não quer sair da Itália, não tem explicação. Mas eu gostei da declaração dele, é essa a mentalidade que tem que ter, e ele como um dos mais velhos, passar para os mais jovens, né? Eu disse num vídeo aí recente que gosto muito do fato do Danilo ser o capitão desse time, dessa liderança do time. Foi um amistoso aí, acho que foi contra o Real Madrid, que eu fiz essa observação, né, nessa pré-temporada que teve ali nos Estados Unidos. E eu vejo muita gente falar que o Giuntoli chegou e não está fazendo nada. Não é bem assim. O Giuntoli está fazendo e está fazendo muito. Acontece que, como eu disse, ele acabou de chegar e existem ordens. Quando você chega numa casa bagunçada, existem prioridades. Não é chegar lá e, pum, contratar com um dinheiro que você não tem ou que você pode ter numa recapitalização novamente. Não é isso. Existem metas para ele que ele tem que cumprir. E para equilibrar a parte financeira. Ele vai ficar 5 anos no Juventus, calma. E esse ano é só o italiano e a Copa Itália, não tem Champions, calma. Não vamos criticar antes da hora o Giuntoli. O Giuntoli está fazendo muito bem o trabalho dele, equilibrando a parte financeira e já se desfazendo de alguns jogadores. Aquilo que a gente, o torcedor mais corneta, fala que é engodo, né? Está fazendo muito bem essa parte. E aproveitando a deixa, hoje eu vi uma notícia, acho que foi na Gazeta do Sport, não me recordo agora, o jornal. Quando eu falo para não acreditar em notícias falsas, não é só de portais do Brasil, não. Os italianos principalmente. Ah, porque o Sassuolo retira do mercado o Berardi e dá um golpe na Juventus. Gente, é o seguinte, proposta oficial por o Berardi não teve da Juventus. A Juventus monitorou o Berardi. Sondagem, melhor dizendo. Eu já falei aqui num vídeo a diferença entre sondagem e proposta. É muito diferente. Mas oficial, proposta pelo Berardi, zero, nula. Entendeu? Entenderam? Então vamos com calma. Por isso que eu não faço vídeo toda hora, e principalmente para falar de mercado, porque tem muita coisa aí, né, em época de janela e em época de quando joga a seleção, então aparece um monte de notícia. Vocês têm que entender isso, né? E o Giuntoli está fazendo bem essa situação de reconstrução do time. É um time que teve aí a chegada do EA, que é um jogador que eu gosto muito, tem mostrado nos treinos uma vontade muito grande. O Chiesa e o Vlahovic, que aparentemente um deles deve sair ainda, mas eu não sei se vão sair, né? Estão dizendo que querem ficar, né? Mas é assim, lembrando do Szczęsny, que já que falei de jogadores que querem ficar, o Szczęsny que recusou a Arábia, me faz lembrar um certo Roberto Baggio, que para quem não sabe, recusou propostas, ele não teve proposta da Arábia na época, mas que recusou propostas altíssimas para jogar em outros clubes, por exemplo na Inglaterra. E ele negou, porque ele não queria sair da Itália para poder chegar na seleção. É lógico, quando o cara está no seu país é mais fácil ele ser convocado, dependendo do... Porque às vezes o cara vai para um outro time e aí alguns contratempos. Ele pode ficar na reserva, ele pode pegar um treinador que não gosta dele, que pode aproveitar ele só em determinadas Copas, e no país onde ele é ídolo ele vai ser titular. E o Baggio ficou no campeonato italiano, recusando a Inglaterra, por exemplo, para poder ficar mais perto da seleção. Era um objetivo. O Szczęsny aqui no caso disse que já está bem, já disse que é rico o suficiente e não quer sair da Itália. Que bem seja, que assim seja, que ele feche o gol e faça grandes defesas. Eu critiquei muito há 2 anos atrás contra a mesma Udinese lá em Udine, quando ele tomou 2 frangos que nem na várzea você pode aceitar um goleiro, ainda mais com a camisa da Juventus, levar gols daquele gênero. Mas é óbvio que se ele for o Szczęsny da Copa do Mundo, a última Copa que nós vimos, está aprovadíssimo. E eu vou torcer para isso, né? Por falar nisso, eu como torcedor, e não só como torcedor, porque a gente tem que ser também realista na medida do possível, por que não? Estava brincando com um amigo hoje romanista, que não é o Gilles, um abraço para o Gilles,
que eu disse assim, tá na hora da Roma, né? Porque a Juventus ficou 9 anos ganhando e os times estão fazendo rodízio, né? Ganhou a Inter, ganhou o Milan, o Napoli, agora é a Roma. Mas eu falei assim, não vai ser a Roma, porque eu acho que a Juventus está na hora de buscar o que é dela, de buscar o Scudetto, que começa domingo nessa nossa caminhada, nessa temporada. Queria dizer para vocês que Finestra Bianconera, na maioria das vezes, não sempre, não é uma regra, na maioria das vezes, quando tiver jogos agora do Campeonato Italiano nessa temporada, o Finestra irá ao ar, porque às vezes o YouTube não está dando muitas notificações. Então, em dia de jogos no Campeonato Italiano, nos fins de semana, na maioria das vezes, se você não receber a notificação, fica tranquilo, porque na maioria o Finestra vai ser colocado no YouTube 8, 9 horas da noite. Né? Mesmo que o jogo acabe 1 da tarde, 2 da tarde, se não tiver vídeo às 3, às 4, não se preocupe. No máximo 9 da noite estará baixado, ok? Fica esse recado, portanto, e é isso. Não é mais o campeonato o mais organizado, não é o mais cobiçado, o mais rico, mas ainda é o campeonato mais charmoso do mundo, queiram ou não, mais tradicional e mais charmoso. E que aos poucos pode sim recuperar pelo menos o glamour de ter a vontade de jogadores voltarem a esse centro. Tudo é momento, tudo é ciclo. Né? O que vive hoje a Premier é lógico que é uma outra realidade, lá tem muito dinheiro, mas é cíclico, ok? Vamos prestigiar o campeonato italiano e, por falar em dinheiro, será que, fica aqui uma pergunta, será que, não tem nada a ver com o campeonato italiano, mas tem a ver com a Superliga, será que o Ceferin tem medo que os árabes criem uma Superliga árabe e aí vão pôr no meio dele, na Europa? Interrogação. Pois é. Mas é isso, dá um like no vídeo, sempre Forza Juve fino alla fine, campeonato italiano começando domingo, e a gente vai acompanhar todos os jogos. Domingo eu estarei aqui para comentar Udinese e Juventus, espero que com uma vitória da Juventus, estou confiante no trabalho do Allegri, apesar do Allegri, na verdade eu estou confiante, nos jovens, no Fagioli, no EA, no Caviglia, no Miretti, enfim, no Gatti, nos jovens que eu confio, e confio principalmente no nosso novo capitão, o brasiliano Danilo. Então é isso, vamos juntos acompanhar esse campeonato, a gente vai estar sempre aqui falando jogo a jogo, as análises, bom, aqui quem é mais velho no canal sabe, e lembrando que no segundo semestre, que já estamos no segundo semestre, né, mas a temporada começa agora, né, até o final do ano, uma camisa oficial da Juventus será sorteada para você que for inscrito. Então, ative o sino e eu vou preparar a massa para domingo. Dá um like. Forza Juve.